Olá, mais uma vez sejam bem-vindos ao nosso canal. Você viu aquele vídeo onde uma mãe entra na escola e... Não vou contar não. Assista o vídeo. Hey, not. Wait, What are you doing? Not. I am not paying my. dare you? I am not paying my tax money Get to out. support Get out of this this type of. now. Like, why do you have this hanging? And why do you have this hanging up? It's part of the students. No, it's not part of anything. That is uncalled for. We are paying you to teach history, and that's what you need to be teaching. Excuse me, this is a public school, little lady. You are excused. You are. You see what's happening? No. This needs to go exactly where it is. In the garden. No. I'm teaching my son to grow up to be a man, and I don't want you hanging no flag, hanging a flag up, so you can sit up there and teach them the type of stuff I'm trying to keep them away from. I told you it would happen. I told you somebody can't gonna get mad. You need to be teaching history. No, you need to be teaching history. Shut up. No, Get out. Hey, I'm not don't getting talk out to of my mom nowhere. like that. I'm not getting out of nowhere. Hey, no, you don't tell my son to shut up. You talking to me. And my son ain't failing. He needs to be. Você viu aí a mãe revoltada contra o colégio, contra a professora. Uma mãe de muita coragem, por sinal. Poucas pessoas têm essa coragem de fazer aquilo. Mas ela foi tremenda. Entrou lá na escola, arrancou aquela bandeira brega, aquela coisa cafona, jogou no lixo e não deixou mais que a professora pegasse. E ainda reclamou com a professora que ela não devia estar ensinando aquilo às suas crianças, aos seus filhos. E aí essa mãe, de forma corajosa, fez esse ato aí. E aí eu te pergunto uma coisa. Por que que eles não colocam a bandeira cristã do lado? Por que que eles não deixam o debate aberto? Porque eles sabem que se eles abrirem o debate, eles vão perder. Porque eles sabem que a razão não acompanha a ideia deles. E creia, esse pessoal não teme a Deus, mas ele teme a Bíblia. Ele teme a religião, principalmente a religião cristã. E sabe por quê? Porque é como diz aquele Provérbios 22:6. Educa a criança no caminho que ela deve andar, e quando crescer, não se desviará dele. Óbvio que eles não querem que a criança torne-se ser independente sem as ideias primitivas deles. E eles sabem disso. Eles sabem que se a sua criança, o seu filho, tiver uma boa educação cristã, um lar estruturado, vai ser muito mais difícil de trazer seu filho para o mundo deles. E o mundo deles é o mundo das drogas, o mundo do homossexualismo, da depravação moral, ética e cultural. Tudo que você possa imaginar, todos os riscos que seu filho possa correr estão ao lado deles. Mas eles querem doutrinar seus filhos. E aí sim, a razão deles saberem de tudo isso é justamente a razão deles quererem que seu filho seja propriedade do Estado. A educação do seu filho não pode estar nas suas mãos, e sim do Estado. Quer ver? Vê o que essa promotora disse aqui. Outro aspecto, para eu não me alongar demais, é essa percepção equivocada de que a criança pertence à família, que a família tem o poder, um poder absoluto sobre a criança. Não é verdade. Essa percepção equivocada de que a criança pertence à família, que a família tem o poder, um poder absoluto sobre a criança. Não é verdade. A Constituição diz que a criança é um problema da família, da sociedade e do Estado. Exatamente porque a criança, ela recebe a orientação dentro de casa, mas ela também tem que ser preparada para o espaço público. O espaço público, ele não coincide com o espaço privado. O Tribunal Constitucional alemão, ele já teve a oportunidade de trabalhar sobre esse tema, que é recorrente quando se fala em educação sexual, por exemplo, o quanto isso gerou de polêmica no mundo todo, dizendo que a educação fornecida pela família, ela sequer
pode prevalecer sobre a educação em sala de aula. Isso vai ser definido em questões específicas. Então, nós temos que combinar aí pluralismo de ideias, liberdade de cátedra que vem na sequência de uma Constituição que procura expurgar de seu texto qualquer resquício de autoritarismo, de período ditatorial, de período de censura, né? E essa questão da família. Eles é que querem dizer em que caminho seu filho deve trilhar. Mas o pior é que os pais estão apáticos, adormecidos, anestesiados com tudo isso. Eles estão cheios dessas ideias maléficas que são nutridas diariamente pelas nossas TVs, rádios, jornais, pela nossa imprensa em geral, essa imprensa nojenta e esquerdista. E muitos deles já não sabem mais discernir entre o que é certo e o que é errado. Às vezes algumas ideias parecem para eles ideias comuns, mas só quando o perigo bate na porta deles que eles sabem que as ideias não são tão comuns assim e que não é natural determinadas coisas. E quer ver uma coisa curiosa? Você, pai, que sabe que essas ideias esquerdistas, socialistas, são ideias do mal, ideias do demônio. O que você está fazendo para mudar isso? O que você tem feito para proteger a sua criança? Na verdade, que tipo de ação você está tomando enquanto suas crianças estão sendo violentadas diariamente por essa droga esquerdista que bate nas nossas escolas e querem pregar esse tipo de assunto para nossas crianças? Será que na escola do seu filho não está acontecendo a mesma coisa? Ou será que você acha que só pode acontecer com os outros e com o seu filho isso nunca vai acontecer? Infelizmente, as escolas atuais, sejam elas públicas ou privadas, e até algumas escolas que se dizem ainda cristãs, têm ensinado conteúdos pervertidos a seus filhos. Conteúdos que eu tenho certeza que você não adotaria e não aprovaria de maneira nenhuma. E aí vem o esquerdista e diz: mas as crianças têm que aí aprender sobre sexo. Tá doido? Quem tem que ensinar isso a meu filho sou eu. E não delegar essa função a terceiros. Não terceirizar uma obrigação que é minha. Mas não é isso que está acontecendo. Esses pais que estão aceitando essas ideias é porque eles não querem assumir a responsabilidade da educação de seus filhos. Preferem deixá-las nas mãos de pessoas muitas vezes desconhecidas. Você quer confiar a educação sexual do seu filho a certas pessoas, a uma professora que você não tem a menor ideia de onde ela vem, de onde ela foi, quem ela é? Você não sabe os pensamentos dessa pessoa? E que na maioria, mas na maioria das vezes mesmo, sexo para essa pessoa é diversão, perversão e promiscuidade. Você quer isso para seu filho ou para sua filha? Diante de toda essa situação que está sendo colocada em nosso país, eu vou te dar 3 alternativas, tá? Ok, essas não são as únicas alternativas. Tem mais, você pode escolher mais e pensar de outra forma. Mas eu vou colocar só 3 aqui para que você possa meditar um pouco. A primeira delas é o que essa mulher fez aí, que essa mãe corajosa fez aí. É ir lá na escola, chutar o pau da barraca se necessário, reclamar, mudar as estratégias, fazer com que eles sintam-se envergonhados de fazer certas situações e provocar certos ensinamentos. A segunda coisa que você pode fazer é colocar o seu filho em uma escola cristã, de preferência confessional. Tá, tudo bem. Mesmo colocando numa escola cristã, não relaxe, continue fiscalizando. Se necessário for, volte para a primeira alternativa. Chute o pau da barraca, reclame, não deixe de graça. Porque hoje, infelizmente, até mesmo as escolas cristãs se contaminaram com esse ensinamento esquerdista. E a terceira alternativa, e a última delas, e para mim a mais eficiente, é o homeschool, a educação em casa. Essa, além de ser eficiente em todos os sentidos de aprendizado, a criança se desenvolve 1000 vezes melhor do que na escola tradicional, ainda tem a segurança de estar em casa, estar junto dos seus pais, aprender o que os seus pais querem que ela realmente aprenda
e desenvolver nela valores que ela não vai desenvolver na escola comum. Então, para mim, a melhor alternativa é o homeschool. Ah, mas eu não sou capaz de fazer homeschool. Puro engano. Conheço pessoas humildes, muito simples e que praticam o homeschool e que tem funcionado muito bem. Então, busque conhecimento. A internet está cheia de exemplos disso. Vídeos para homeschool no Instagram, no YouTube, até no Facebook. Tem muito material que pode lhe auxiliar a dar continuidade aos estudos do seu filho em casa, livrando ele de toda essa influência maldita, livrando ele do perigo que há na escola, até mesmo de um louco que chega e esfaqueando as crianças ou atirando. Até disso aí você está livre de que seu filho caia numa desgraça dessa. Então, não há justificativa. Eu sei que não dá para todo mundo fazer, óbvio. Mas se você tiver chance, você tiver condições, e você se eximir disso, eu vou te falar, você está cometendo um crime contra o seu próprio filho. Então procure aprender. Faça buscas para que você possa passar para seu filho. Isso não é nenhum bicho de 7 cabeças. Você vai descobrir que você é bem mais capaz do que aquilo que você mesmo acredita ser. Além disso, você vai livrar seu filho dessa esquerdalha nojenta, promíscua e psicopata que quer destruir a sua vida e destruir a vida do seu filho. Se você praticar o homeschool, eu tenho certeza, você vai evitar muita dor de cabeça no futuro. Ok? A todos vocês um forte abraço, minha fiel continência. Que Deus os abençoe.